Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Historiador Rafael Castro. Hoje com a nossa aula de Estudos Amazônicos para o 6º ano do Ensino Fundamental, a nossa aula de número 7, com o seguinte tema: os povos originários e suas diferentes línguas. Quando nós observamos os primeiros contatos que vão ocorrer entre os povos europeus e os povos originários que estavam aqui na região amazônica há vários séculos, vamos perceber que a primeira grande preocupação dos povos europeus é justamente a de procurar saber um pouco mais sobre as línguas desses povos originários. E claro, vão existir necessidades. Por que se inteirar? Por que conhecer essas línguas? O primeiro grande ponto é justamente a necessidade de se comunicar. A necessidade de se comunicar vai fazer com que os europeus busquem aprender essas línguas, busquem justamente entender, não é? Lembrando que não é apenas uma língua, uma variedade de línguas para poder justamente conseguir se comunicar com esses povos. E qual é o objetivo? Por que se comunicar? Por que essa necessidade de se comunicar? Justamente para poder entender onde estão, por exemplo, as riquezas, muitas delas que esses europeus vieram buscar aqui. Lembrem que nesse período está ocorrendo aquela expansão marítima e comercial europeia e havia sim uma necessidade de conseguir áreas produtoras de metais preciosos, mas também haviam outras riquezas. E quando os portugueses, em especial, chegam aqui, eles vão procurar saber onde tem essas riquezas, se existem riquezas, se existem coisas que podem ser aproveitadas aqui numa relação comercial, por exemplo, com a Europa. Mas também nós temos que destacar que não é apenas a questão de entender onde estão as riquezas, mas também de entender como esses povos pensam. Quando você conhece a língua de um povo, que você começa a se comunicar com aquele povo, você também vai começar a entender como aquele povo se comporta, como aquele povo pensa, o que aquele povo entende como algo certo, como algo errado, e isso, claro, vai ser importante num processo de interação, no processo de convivência dessas sociedades. É importante nós entendermos que a língua, ela é algo fundamental, é algo muito importante para que nós venhamos a entender aspectos de uma sociedade. Então, a língua, ela é sim, sem dúvida nenhuma, aspecto que traz uma fonte de informação gigantesca sobre essa sociedade, sobre esses povos originários. Antes dos europeus chegarem aqui, antes da conquista, é muito importante nós percebermos que estudos mostram que existiam cerca de 1.300 línguas diferentes. Então você tem uma diversidade gigantesca. Realmente, imagine, mais de 1.300 línguas. Era muita diversidade, era também um trabalho gigantesco daqueles povos que queriam entender essas línguas para se relacionar com os povos originários. Mas o que é mais interessante é nós entendermos, olha a variedade, não é? Realmente é algo que não dá nem para se imaginar hoje. Nós podemos hoje ter os dados, nós podemos hoje ter documentos que nos mostram, que nos evidenciam essa variedade, mas realmente conseguir compreender, conseguir visualizar isso é muito difícil, até porque quando nós olhamos para a realidade, hoje nós enxergamos que 75% aproximadamente desses idiomas, eles desapareceram. Por quê? Dizimação desses povos. Muitos dos povos que estavam aqui na chegada dos europeus, eles simplesmente desapareceram, ou foram dizimados militarmente, ou então através do contato com os povos europeus, pegaram doenças que eles não conseguiam curar. Então uma série de acontecimentos, uma série de fatores que vão fazer com que esses povos simplesmente viessem a desaparecer do território. Hoje, a Amazônia, ela conta com povos que vão ter ali aproximadamente 150 idiomas. Então veja aí o decréscimo, veja o declínio, veja a diminuição que nós temos. Antes da chegada dos europeus, eram aproximadamente 1.300 línguas diferentes e hoje nós temos aproximadamente
150 idiomas. Realmente é um decréscimo, é uma diminuição muito drástica. Tá? É importante nós percebermos que essas línguas hoje elas estão distribuídas em dois grandes grupos linguísticos, não é? Essas línguas são justamente o chamado Tupi e o chamado Macro-G.